Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Leonardo Brandão e a Fitopatologia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre quantificação de severidade de doenças de plantas utilizando o programa Quant. Nesse vídeo, eu vou ter a ajuda do meu amigo Lucas Salles e é ele quem vai apresentar o vídeo porque é ele quem sabe utilizar o programa. Então, fica à vontade, Lucas. Obrigado, Léo. Bom, então, pessoal, esse aqui é o programa Quant, é o layout dele. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a imagem na qual nós queremos trabalhar e processar, né, ali, determinar a área lesionada da nossa amostra. Então, você vai vir aqui nessa pastinha amarela e esperar ela carregar, e você vai selecionar a pasta onde está, né, a imagem que você quer trabalhar. No meu caso está aqui, fotos para o Quant, a imagem número 3, é uma folha de goiabeira inoculada com a ferrugem da goiabeira. Antes de você abrir essa imagem aqui, é importante que você remova o fundo dela, porque o Quant é um software que trabalha, ele calcula a área através do agrupamento de cores. Então, é importante você só ter aqui a área que você quer, de fato, processar, pois vai facilitar todo esse processamento mais para frente. Bom, então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é ajustar a resolução da nossa imagem. Então nós vemos aqui em processar, calibrar, e no meu caso, isso aqui depende, né, do que for melhor atender a sua necessidade, eu trabalho sempre com 300 dpi de resolução de imagem. Aperto OK, já vão ver que vai alterar aqui embaixo para 300 dpi. Então o Quant aqui nessa barra de tarefas ele apresenta algumas funções. Então, por exemplo, aqui nós temos a possibilidade de mover a imagem. Com o scroll do mouse você consegue dar um zoom e com essa mãozinha aqui você consegue mover a imagem dando um zoom para ter uma melhor definição do que você vai estar selecionando. Você pode também dar o zoom através dessa lupinha. E aqui, né, é como se fosse uma estrelinha, é a ferramenta que você vai estar utilizando para selecionar a área lesionada na qual você quer demarcar na sua folha. Então, por exemplo, aqui, vamos selecionar aqui essa bússola, delimitar a área dela aqui. Isso aqui eu vou fazer de uma forma um pouco corrida aqui, como é uma demonstração, um exemplo, né, de como o software funciona. Então, não vai ficar perfeito, vou comer algumas áreas aqui, mas é só para demonstrar mesmo como funciona o software. Então, segurando o botão direito do mouse, você vai arrastando, né, e delimitando toda essa área até chegar próximo do seu ponto de início. Você percebe que aqui ele não fechou o polígono, né? Ele ainda está com essa função da seleção da área. Então, ao chegar no fim, você vai soltar o botão direito e apertar 2 vezes rápido ele. E aí vão ver que ele já vai estar com esse pontilhado, ele fechou o polígono. Agora nós vamos adicionar a cor nessa área selecionada. A cor é uma coisa bem pessoal, tem pessoas que preferem utilizar o vermelho para demonstrar as áreas afetadas pela doença, mas como aqui eu estou trabalhando com a ferrugem, ela tem essa coloração amarela, eu prefiro utilizar a cor amarela. Então venha nesse quadradinho preto aqui, selecione a cor que você quer usar e aperte OK. Quando você selecionar a cor, você vai estar com o polígono fechado, aperte a tecla Del do seu computador e ele já vai identificar então essa área nessa coloração amarela, ou seja, tudo que for nessa coloração amarela eu estou considerando como área doente da minha amostra. Então, por exemplo, aqui outra bússola, venha na ferramenta de selecionar a área irregular, com o botão direito pressionado, você vai e faça o contorno dessa área. Então aqui, bem rapidamente, chego no fim, 2 cliques, fechou o polígono, aperto o Del para demarcar a área, certo? Então, o programa Quant ele acaba apresentando alguns erros durante seu funcionamento. Então, é sempre importante você estar salvando essas imagens enquanto você estiver trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu quero salvar, venho aqui no arquivo, salvar, seleciono uma pasta, por exemplo, a pasta exemplo aqui, vou salvar ela no formato PNG. Então, já salvou. Como eu comentei, o Quant ele apresenta alguns problemas. Então, por exemplo, quando você tiver selecionado todas essas áreas aqui, eu vou fazer rapidamente, só mais questão de exemplo mesmo. Quando você tiver selecionado todas as áreas que você deseja avaliar, você
como eu comentei, o Quant ele é um software que trabalha na medida diária através do agrupamento de cores. Então, o próximo passo que nós temos que fazer é reduzir as cores dessa imagem. Então, existem diversos tons de verde, existem alguns tons meio amarelados aqui, alguns tons mais cinza. Então, nós vamos reduzir essas cores, várias cores que tem, em 3 cores principais, que vai ser o verde, representando o tecido sadio, no meu caso, o amarelo, que representa o tecido doente, e o branco ou cinza, que vai representar mais a borda, talvez, e o meu fundo branco. Então, nós vamos vir aqui em processar e reduzir cores. Aqui o Quant ele pode apresentar um problema. Por exemplo, reduzir as cores e eu vou selecionar o número de cores que eu quero reduzir. Isso aqui também é algo pessoal. Existem pessoas que preferem 30, 50 cores, 100. Isso vai depender do nível de detalhamento que você quer na sua amostra. Por exemplo, se você tem uma amostra como essa, que está bem, é bem possível definir o que é o tecido sadio, o que é o tecido doente, você não precisa de um número tão grande de cores aqui para reduzir. Eu uso 50 como padrão. Caso a amostra seja difícil de ser processada, eu posso aumentar esse número. E aqui, vocês podem ver que ele apresentou um problema, pois ele não reduziu as 50 cores que eu queria. Por quê? Eu não fechei a foto e abri novamente. Então, nesse caso, eu vou fechar a foto, venho aqui no exemplo, abro onde eu salvei, e agora sim, se eu vier, aqui eu acabei não salvando com a alteração ali, mas enfim, se eu vier aqui e reduzir para 50, vocês vão ver que agora sim ele reduziu as 50 cores. Então é um erro que ele pode apresentar. Caso ele apresente esse erro, fecha a foto e abra ela novamente. Então aqui ele pegou toda essa imagem. Você pode ver que ele fez algumas alterações de cores nela. Por quê? Eu pedi para ele pegar todos aqueles tons de verde, amarelo, laranja que tinha e reduzir em 50 cores. Então ele já fez um agrupamento prévio. E o que o que eu preciso fazer agora é diminuir todas essas cores para aquelas 3 que eu comentei, verde, amarelo e branco. Então eu venho nesse quadradinho branco aqui embaixo, seleciono, por exemplo, o verde, que eu vou utilizar como tecido sadio, aperto OK, e aqui eu vou marcando tudo o que é verde, eu vou selecionando. Então vocês vão vendo que todos esses tons de verde diferentes aqui, ele já vai estar aplicando essa coloração verde que eu selecionei como o tecido sadio. Então eu posso vir aqui de forma bem rápida. Esse marronzinho aqui, ele já está considerando aqui a área doente que eu acabei não selecionando da bússola, né? Isso aqui, no caso, se tivesse feito um processamento detalhado tal, ele já estaria em amarelo. Como é a área doente, eu já vou vir aqui no quadradinho verde, nesse caso, selecionar a minha área em amarelo, que é a área que eu quero falar, que é tecido doente. Então, todas essas colorações que estão mais alaranjadas e amarela, eu vou estar indicando para ele que é tecido doente. E aqui vocês podem ver que, por exemplo, sobrou umas colorações mais cinza, mas olhando a foto eu vejo que ainda tem áreas de tecido sadio, principalmente nas nervuras. Geralmente elas têm uma coloração diferente. Então eu posso vir aqui, observando na minha imagem, né, até o ponto em que eu vou estar aí cobrindo praticamente toda a minha amostra. Se eu selecionar essas colorações brancas, o meu fundo ele vai acabar sendo considerado tecido sadio e aí a medição vai dar errada. Então é importante não avançar muito nisso aqui. Bom, então eu já selecionei as áreas sadias em verde, selecionei as áreas doentes em amarelo e agora eu vou selecionar o branco, que é basicamente o meu fundo. Venho aqui no quadradinho verde, seleciono o branco e vou selecionar esses 3 quadrados aqui. Pronto. Reduzimos as cores, né? De várias cores, primeiro reduzimos para 50 e agora reduzimos para as 3 cores finais. Quando você reduzir para 3 cores finais, o programa ele já vai conseguir fazer então o cálculo de cada uma dessas áreas, quanto que tem de porcentagem na coloração branca, verde e amarela. Para isso, você vem aqui em processar, resultados, e aqui ele está dando então. A cor verde ele calculou que tem 55,5%, a amarela 0,44% e a branca 44,02%. Mas a área branca é fundo, não interessa. Então você vem com o botão direito em cima, né? E ele vai anular a área branca. Você aperta novamente em recalcular
e aí sim ele faz a correção e dá a área doente, né, em amarelo aqui, e a área sadia da sua amostra. Então é esse o funcionamento básico do Quant para o cálculo da severidade das suas amostras. Então é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez ao Lucas pela ajuda e até o próximo vídeo.